meninas! Tudo bom? Família maravilhosa de mulheres viajantes. Hoje a gente começa mais um Conexão Sister, que é o nosso programa de toda segunda. Aqui a gente traz uma mulher viajante para mostrar sua história, inspirar e para mostrar que todas nós podemos viajar. E a gente está aqui falar também um pouco da Sister Wave. A Sister Wave é uma rede de apoio para mulher viajante. E a gente está aqui para conectar as mulheres. Esse é o nosso maior propósito, conectar e gerar mais liberdade. Que nenhuma mulher deixe de viajar por conta do medo, por achar que não pode. Então aqui a gente está falando que sim, nós podemos. E a convidada de hoje, ela mostra com muita força isso. O nome dela é Suelen. A Suelen é cadeirante e ela mostra diversas formas de viajar. E também mostra os obstáculos de ser cadeirante. Eu tenho um blog que fala sobre isso, que chama Viagem com Acessibilidade, e eu vou chamar ela por aqui. Aqui está. Enquanto tá agora. Aí, tá chegando. Olá! Oi, Suelen! Olá! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Como você está, Suelen? Eu estou muito bem. Queria te agradecer novamente, né, por essa oportunidade, o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, poder compartilhar aí com vocês essa questão realmente do empoderamento, né, da mulher. E parabenizar você pelo projeto. A gente já conversou offline sobre isso. A gente se conheceu no evento, né, de Mulheres Viajantes, e assim, eu fiquei apaixonada pelo projeto realmente. Vai ser E, maravilha. né, a nossa proposta realmente é essa, né? Empoderar as mulheres, sejam elas elas tenham uma deficiência ou não, mas no final das contas, o que a gente realmente quer é aproveitar da melhor forma possível o que esse mundo tem de melhor, né? Sendo mulher ou não. Sim, a gente merece viajar, né? Isso é muito Opa! recente, né, na nossa história. Exatamente, exatamente. Mulheres que viajam sozinhas, com autonomia, sem depender de um homem. Isso é muito, muito recente, né? É verdade. Su, eu queria que você contasse um pouco da sua história aqui pra gente, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Então, eu sou cadeirante há mais ou menos uns 12, 13 anos. Eu sou cadeirante em decorrência de uma doença degenerativa nos músculos. Essa doença, eu comecei a apresentar os sintomas dela quando eu tinha por volta de 9 anos. E conforme foi passando o tempo, eu fui tendo mais dificuldade para andar. E aí, quando eu tinha por volta de 23, 24 anos, eu comecei a realmente utilizar a cadeira de rodas para me locomover. E e aí, assim, eu moro em São Paulo, eu vou fazer 36 anos agora em julho, sou canceriana. Eu comecei a falar sobre inclusão dentro do meu trabalho hoje, né? Eu tenho, fora o meu trabalho com as redes sociais, eu sou bancária. E dentro do banco eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto voltado para a inclusão de pessoas com deficiência. Ali eu fui me aprofundar não só nas questões de quem tem deficiência física, mas também os outros tipos de deficiência. E eu descobri que a gente precisava falar mais sobre isso, né? O Com preconceito, ele certeza. nada mais é do que você não ter contato com alguma coisa que não é do seu dia a dia. E Sim. então, né, Nossa, que linda essa frase. Eu vou colocar isso na descrição quando a gente colocar isso no YouTube. é, Exatamente. né? Então, assim, não é porque eu sou uma pessoa com deficiência, faço parte de uma minoria, entre aspas, que eu não tenho os meus preconceitos, por exemplo, com quem quem se relaciona com pessoas do mesmo sexo e etc. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Os nossos mindsets. E então eu fui tendo esse trabalho, né, de entender um pouco mais sobre o universo de outras pessoas com outros tipos de deficiência. E do banco eu trouxe para fora do banco. Hoje eu
resolvi, né, explorar essa questão do turismo, porque como uma consumidora, eu comecei a querer viajar mais, explorar mais, e eu não encontrava as informações eram muito escassas, ou quando eu encontrava, elas não refletiam a realidade do lugar. Então, às vezes, falava que o lugar tinha acessibilidade, chegava no lugar não tinha, não era bem daquele jeito. Então, eu falei, ok, vamos, né, falar sobre isso, porque, como eu falei antes, quanto mais a gente fala sobre algo, mais aquilo vai se tornando natural. E a gente vai compreendendo um pouco mais sobre o universo do outro, né, a necessidade do outro. E criando aí uma empatia. Então, assim, eu não sei se Olha, eu consigo. Eu não sei se eu tem um consegui. aluno da Turquia. Hello from Oi! Turkey. Desde longe, olha que Hello! legal. Estamos internacionais. Olha que chique. Tudo bem. Demais. E o projeto Viagem com Acessibilidade, ele surgiu realmente dessa demanda, né, de enxergar a dificuldade né, a minha dificuldade, mas também pensei, bom, se eu estou com essa dificuldade, eu posso, através do conhecimento que eu adquiri, fazendo um projeto de inclusão, casar e levar isso para outras pessoas. Ai, que demais. Su, a gente estava conversando sobre os termos, né? Os termos a se usar. Queria que você Isso. falasse mais também sobre isso, né? Como que foi evoluindo esses nomes, quais são os nomes mais corretos de serem utilizados. Legal, Ju. Quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, você atender pessoas com deficiência, recepcionar pessoas com deficiência, afinal, a gente está falando de uma plataforma que quer receber todo mundo, então, né, para a gente receber todo mundo, é legal a gente entender como se referir às pessoas. Antigamente, a gente utilizava vários termos. Né? Então, a gente tinha aí portador de deficiência, ou portador de necessidades especiais. Né? Na Convenção da ONU, o pessoal começou a discutir sobre isso. Por que não é legal a gente falar sobre referir uma pessoa com deficiência como portadora de deficiência? Porque, por exemplo, eu sou formada em magistério, tá? Então eu gosto de tentar passar tudo de uma forma bem didática. Eu estou com o meu eu estou com o meu controle. Eu estou portando o controle da minha televisão. Eu deixo o meu controle aqui do lado, eu não porto mais. Quando você tem uma deficiência, você não consegue ter essa possibilidade de não portar mais. É muito raro De isso deixar ela. acontecer. Então, o pessoal falou, bom, não é legal. Necessidades especiais. Quando você está grávida, um exemplo, você está em uma situação de necessidade especial. Quando você é diabético, você tem uma necessidade especial com relação à sua questão com insulina. Então, falar que uma pessoa com deficiência ela tem uma necessidade especial é muito genérico, porque todos nós, como Né? seres humanos, nós temos uma necessidade especial, de acordo com a sua característica. Então, também entendeu-se que não era legal. Então, quando a gente fala pessoa com deficiência, a gente não está falando nada mais do que a realidade. Porque o que é você ter uma deficiência? É você ter uma alteração em um membro ou na funcionalidade daquele membro, e é isso. Ponto. Você não está ofendendo a pessoa, né? Então você pode falar tranquilamente, a pessoa ela tem uma deficiência. Ela não porta, ela tem a deficiência. Entendi. Nossa, brigadão por explicar aqui. Super Imagina! importante isso. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o dia a dia, né? Sobre ser uma pessoa com deficiência, os obstáculos, os maiores obstáculos que você tem. Legal, Ju. O que eu costumo falar, né, nas minhas palestras sobre inclusão? Bom, eu convivo com a deficiência desde os meus 9 anos, então eu tenho uma bagagem aí, né, convivendo com uma diferença, entre aspas. O que eu percebo? Que o maior problema, ao meu ver, tá? Como pessoa com deficiência, não é ter a deficiência. Eu tenho a deficiência, não tenho o que fazer hoje, a minha doença é incurável.
ok, né? É uma questão que eu tenho que lidar comigo mesma, como todos nós temos as nossas questões. Agora, o que é mais difícil para mim, como uma pessoa com deficiência, é a falta de acessibilidade. Muitas vezes. São os espaços deficientes, né? Então, muitas vezes você não encontra acessibilidade arquitetônica. Eu sou cadeirante, então para mim o primordial é a acessibilidade arquitetônica, né, para ir e vir. Mas ela não é somente ela que influencia no meu dia a dia, né, na minha qualidade de vida, mas também a questão da acessibilidade atitudinal. O que é acessibilidade atitudinal? É quando você, por exemplo, eu vou na sua casa. Na sua casa, para entrar na sua casa, você tem um degrauzinho, digamos. Eu não consigo ultrapassar aquele degrau sozinha. Mas se você vier e me auxiliar, inclinar a minha cadeira para trás e me ajudar a transpor aquele obstáculo, você está, através da sua atitude, contribuindo para que eu tenha acessibilidade. Quando a pessoa ela não consegue se colocar no lugar do outro, né? Poxa, a Suelen não consegue subir numa calçada que não tem rampa, ou qualquer outra situação, aí é o maior problema. Porque a acessibilidade arquitetônica, muitas vezes, você pode até encontrar. Mas, se a pessoa ela tem uma barreira, né, de atitude, aí, né, é o maior problema, ao meu ver. Então, eu vejo muito isso no mundo corporativo, sabe? Às vezes não com os meus colegas de trabalho, mas existe uma cultura nas empresas. Então, você ouve muito pessoas com deficiência falando, poxa, eu estou na empresa há anos e eu não consigo crescer, eu não tenho crescimento, eu não sou reconhecido. Por quê? Ali você tem a acessibilidade arquitetônica. Você pode ter uma acessibilidade de comunicação para quem é deficiente auditivo, mas você não tem acessibilidade atitudinal, você não tem acessibilidade através da cultura do lugar, né? Então, ele vai além. Eu acho que isso é o que pesa mais, sabe? Sim. Empatia, né, das pessoas. Exatamente. Para voltar aqui uma pergunta do Bruno, a gente respondeu por aqui, mas acho que vale a pena falar de novo, que é qual é o melhor termo ao se referir quando alguém encontra uma pessoa com deficiência. É pessoa com deficiência, né? Pessoa com deficiência, você não tá ofendendo, tá dentro, tá ok. Uma coisa que é legal a gente falar, Ju, que eu acho que as pessoas têm dificuldade, é tipo assim, eu não tenho ninguém com deficiência na minha casa, no meu convívio. Eu gostaria de repente, recepcionar alguém, uma sister anfitriã, mas eu tenho receio. Como que eu posso fazer, né? Então, a gente pensou em construir aqui também, né? Assim, pensando nas nossas anfitriãs. Isso. Que seria interessante elas terem para ter essa acessibilidade, né? Tanto para pessoas com deficiência, quanto para pessoas com locomoção limitada, como você falou também, né? Gestantes, idosos. Aí, fala aí. Eu vou complementar. Depois eu vou rever essa live e vou anotar tudo direitinho. Fica tranquila que a gente vai continuar em conexão. Tudo que você precisar, eu estou à disposição, tá bom? E do pessoal também, se quiser conversar comigo, estou à disposição, tá? Não tenham melindres, por favor. O que eu costumo falar também nas minhas palestras, né? A gente não tem uma receita de bolo, porque cada pessoa é cada pessoa, né? Fora a deficiência, as questões das dificuldades de cada um, você tem a pessoa, o indivíduo, né? Mas o que eu costumo falar? Você não sabe, você primeiro pergunta se a pessoa precisa de ajuda. Muitas vezes a pessoa não precisa de ajuda, mas às vezes ela precisa de ajuda. Para você saber, você tem que perguntar. Então você perguntar não ofende, tá, gente? Se a pessoa se sentir ofendida, é uma questão dela própria com ela mesma. E aí é uma questão dela que ela tem que trabalhar. Mas assim, você pergunta se a pessoa precisa de ajuda e como você pode ajudar.
é o básico, né? E aí você vai construindo, você vai construir com a pessoa. É uma relação como qualquer outra. E você levar com naturalidade, isso te permite você ter uma conexão, né? A nossa conexão aqui, conexão sister, né? É isso, é uma troca, né? É você tentar Sim. levar com naturalidade. Sobre as questões básicas para você receber uma pessoa com deficiência física, né? No caso, um cadeirante, existem aí algumas coisas básicas, tá, gente? Eu vou falar para vocês assim, eu moro em apartamento, meu apartamento não é adaptado. Não tem barra no banheiro, eu moro em apartamento alugado, mas eu consigo me virar. Então, tem algumas coisas que são básicas que vocês conseguem receber alguém se vocês tiverem. Por exemplo, largura da porta, o mínimo de 70 centímetros consegue geralmente passar uma cadeira de rodas, tá? Se o seu banheiro ele for mais largo e a sua porta também for larga, pronto, você já tem aí um ponto positivo. Às vezes, no banheiro, você ter uma barra, ela é um acessório que qualquer outra pessoa da sua família, uma pessoa mais idosa, né, ela pode utilizar. Então, você não precisa estar condicionado a você colocar uma barra no seu banheiro, só se você for receber uma pessoa cadeirante. Porque tem uma coisa também que eu falei, né, Ju, na minha palestra lá no evento, a gente está envelhecendo mais. Quando a gente chega na melhor idade, fatalmente, provavelmente, a gente vai ter alguma condição de limitação, de mobilidade reduzida que a gente fala, né? Então, você vai, às vezes, ter uma dificuldade maior para tomar banho, né? Fica escorregadio, tudo mais. Então, é legal você ter uma barra, né? Se você tiver dúvida de altura ou de medição, a gente tem, depois, se você quiser, eu posso mandar para você. A gente tem a NBR 9050, que é uma norma técnica, e ela tem lá Ergonomia, né? todas as recomendações de largura de rampa, né, as dimensões. E aí, assim, não precisa ser um arquiteto para você consultar. Você consegue consultar qualquer pessoa, qualquer leigo consegue consultar. Obviamente que para fazer um projeto, se você for fazer um projeto, né, é legal você consultar um arquiteto ou um mestre de obras que consiga transformar aquilo em algo realmente seguro, digamos assim. Mas para você colocar uma barra no banheiro, tranquilo. Gente, outra coisa. Às vezes, como eu falei, né? Eu moro em um lugar que não tem barra, não tem nada. A gente vai se adaptando. Pergunta para a pessoa, sabe? Olha, o que você precisa de acessibilidade, né? Às vezes a pessoa precisa de uma coisa tão mínima que você vai até falar assim, nossa, pensei que era uma coisa, né? Só isso, né? Então, a gente tem que conversar. Conversando, fica tudo mais fácil. Teve Eu também moro em apartamento habitacional e como você... Não, eu também moro em apartamento habitacional como você e também não sei dificuldades que enfrento todos os dias para ter autonomia acessível com maior facilidade dentro das possibilidades. A gente acaba se adaptando dentro das possibilidades. Uma coisa que eu costumo falar para os meus seguidores é assim: a gente mora no Brasil, país de terceiro mundo, a gente está longe de um país modelo de acessibilidade em todos os sentidos. Então, se eu for me privar de viajar, de viver, de ir a um show, a um evento, porque não está 100% acessível, cara, eu não vou viver, sabe? Sim. Então, assim, obviamente que a gente tem que procurar ir em lugares que minimamente você consiga acessar, né? Então, tem algumas dicas básicas que eu passo para os meus seguidores. Olha, você vai viajar, entre em contato com o dono do lugar, pede foto do banheiro para ver se você consegue entrar no banheiro, se você consegue usar, porque cada pessoa tem a sua realidade, a sua necessidade. Mas
Não é porque a pousada ela não tem barra no banheiro que eu não vou ir. Porque assim, eu consigo, com a ajuda, utilizar sem barra. Claro, cada pessoa tem a sua realidade. Mas a gente também precisa encontrar maneiras de se adequar, senão a gente vai se isolar totalmente, a gente não vai explorar a vida como ela merece ser explorada, né? Então tem isso também. Eu queria que você falasse também mais das viagens que você já fez, assim, Claro. experiências Bom, positivas, assim, de um lugar, por exemplo, que a acessibilidade foi uau, incrível. isso é legal, né? Porque, como eu te falei, às vezes a gente tem pouca informação e você chega em um lugar e você é surpreendido positivamente. Eu tive uma experiência muito positiva em uma pousada aqui em Bertioga, litoral de São Paulo, litoral sul de Como, São desculpa, Paulo. Bertioga, qual que é o nome? Bertioga, Bertioga. Eu fui e eu tinha procurado só saber se realmente tinha acessibilidade, se tinha banheiro adaptado, né, e tudo mais. E chegando lá, eles tinham uma cadeira anfíbia na pousada. Não sei se Hum, vocês sabem o que é uma cadeira anfíbia, mas é aquela cadeira adaptada para você entrar no mar, né? O cadeirante ou a pessoa com mobilidade reduzida entrar no mar e ficar na própria cadeira. nossa, que sensacional. E aí eu fiquei assim, eu falei, hã? Tem uma cadeira aqui, vocês têm uma cadeira aqui para os hóspedes. Então, esse tipo de coisa que me fez, sabe, falar, não, a gente precisa explorar mais para descobrir mais, né, esse tipo de Uhum. coisa. E eu fui para Buenos Aires em 2012. Foi uma experiência muito legal. Fui com duas amigas. A gente conseguiu um hospital. Eu ia falar hospital. Não, a gente não conseguiu um hospital. A gente conseguiu um hotel com quarto adaptado. E foi uma experiência muito legal. Consegui ir no Caminito, consegui ir nos principais pontos turísticos. E assim, sem ter táxi acessível, sem ter transfer acessível, a gente foi se adaptando. E então, teve algumas coisas sim que eram acessíveis, mas não foi de tudo acessível, mas a gente foi se adequando. E assim, eu gosto muito de dirigir, né? Eu dirijo. Então, boa parte das minhas viagens é dirigindo, é por aqui, por São Paulo mesmo, no litoral. E eu gosto muito de me colocar nesse desafio, né? Porque para mim, como tenho fraqueza, eu me canso muito mais fácil. Mas eu gosto de me colocar porque a sensação de liberdade é incrível, né? Você tá ali, você depende de você mesmo para né, chegar aos lugares. E, e assim, o que eu gostaria de deixar também de mensagem para vocês é não se limitem. Eu poderia, Ju, facilmente me limitar ainda mais, porque eu tenho uma condição degenerativa, né? Porque eu venho de uma família, de uma situação financeira mais difícil, sabe? Eu fui atrás de bolsa de estudos para fazer uma faculdade, porque eu tinha os meus sonhos, né? Tenho os meus sonhos. Então a gente costuma muitas vezes colocar mais barreiras na nossa condição, né? O Então, maior obstáculo é assim, mental, né? você falou tudo, o que manda na gente é a mente. Então, assim, é um exercício diário que a gente tem que fazer, né? Assim, a gente costuma também, Ju, colocar a situação do outro sempre como melhor. E se já pensou Uhum, comparar, né? se eu ficasse colocando isso na minha condição, por exemplo, na minha família não tem ninguém na mesma condição que eu. Seria Uhum. muito fácil, né? Eu não precisaria ir tão longe. Eu poderia olhar para minha irmã está até aqui na live. Eu poderia olhar para minha irmã e falar, poxa, né? Ela veio da mesma mãe, do mesmo pai, e ela, graças a Deus, tem a saúde toda preservada. Mas assim, sabe? E colocar isso como obstáculo. Então a gente Uhum. precisa, né? Não é porque a gente é mulher, porque a gente vem de uma situação X econômica que a gente vai ficar se colocando em situações, né? Ou nossa live
Independente das... Não coloque mais obstáculos, né? Acredite que você é capaz. Oi? Apareceu um pop-up aqui do WhatsApp que eu já fechei. Mas foi tipo um negócio no meio da tela aqui, desculpa, gente. Não tem problema. Então é isso, assim, sabe? Eu gosto muito de reforçar isso para as pessoas, né? A gente Nossa, se coloca... maravilhoso, assim. Assim, E, Ju, a e é- gente se colocar no lugar de vítima é muito fácil. É muito fácil, né? Então, tomar o papel de protagonistas da nossa vida é um desafio, mas é muito mais legal. Quando a gente fala Aham, assim, cara, eu vou viajar sozinha, vou entrar no aplicativo, no site da Sister Wave, vou encontrar uma anfitriã, vou meter as caras, exato. é maravilhoso, né? Então, Uhum, é isso. sim, com certeza. E isso, assim, dos sonhos, né? Às vezes a gente vai postergando os nossos sonhos e a gente não tem garantia nenhuma, né, do nosso futuro. Assim, o nosso Exato. presente é realmente um presente e as pessoas esquecem disso, né? E vão deixando, É, depois que eu me aposentar, depois que eu ganhar isso, depois disso. E aí vai deixando muito distante, né? E por que a gente não vive mais o nosso presente, né? Mais o aqui e agora. exatamente. Exatamente. Isso aí. Nossa, mas que maravilhoso. A gente, a gente já está mais para o finalzinho também daqui da live. Eu queria que você deixasse essa mensagem final. Então, eu gostaria só de reforçar isso, né? A gente está sempre aberto, primeiro para você que quer ter um contato maior com pessoas com deficiência ou com pessoas diferentes de você em qualquer circunstância, esteja aberto, né? Uma coisa que eu tenho tentado fazer também é praticar a escuta, né? A gente tem o hábito de falar, falar, falar e tem a dificuldade de ouvir o outro. Então, também se colocar numa situação de ouvir o outro, de empatia mesmo. E e acreditar também no seu potencial, né? Acreditar que você pode, acreditar que você consegue sim viajar sozinho, que seja, né? Que eu vejo que é muito a proposta também, né, da sua plataforma, incentivar as pessoas, confiar também no outro, né? Porque se a gente tem essa desconfiança de todo mundo, como que a gente vai se permitir ficar hospedado na casa de outra pessoa? Então, eu vejo que vocês têm esse cuidado também, né, de compartilhar, as pessoas têm a possibilidade de compartilhar as experiências, como que foi. Tem muita gente de bom coração, né, de boa índole, então confiar, né, na proposta do outro, e confiar em você. Confia em você, que você pode, né, e se colocar em ação, porque ninguém pode fazer por você, né? Eu não posso, você não pode fazer por mim, eu não posso fazer por você. E se a gente fizer a nossa parte, a gente se unir, o mundo se torna um lugar melhor, né? Então espero que vocês gostem aí também de conhecer um pouco do meu trabalho, da mensagem que eu compartilho. Se tiverem dúvidas, estou à disposição para poder ajudar vocês no que for preciso. E eu só quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui. Que maravilhosa! Nossa, meu olhinho encheu aqui de lágrimas. Nossa, obrigada pela mensagem desse programa. Eu adorei, assim, aprendi um monte aqui e acho muito importante, assim, essa conversa, a gente mostrar várias realidades, né? Formas de se viajar e justamente de não deixar o sonho morrer, né? Não deixar por quaisquer que sejam as limitações, a gente persistir naquilo que importa pra gente, né? Isso E mesmo. isso, brigadíssimo, Eu que brigadíssimo. agradeço, Ju, agradeço. Só os Gente, recadinhos por aqui. isso, Você deixa eu quer... ver. Não, só quero me despedir. Beijo para vocês, obrigada Maravilha, por me ouvirem. maravilha. Só os recadinhos aqui de novidades. Nós lançamos nosso aplicativo, agora ficou muito mais fácil comunicar com vocês.
A gente está na plataforma do Android, né, na Play Store. É só colocar ali Systemwave, que fica facinho de instalar. Lançamos também, foi um combo de lançamento aqui. A gente estava fazendo tudo ao mesmo tempo, acabou que casou quase nas mesmas datas. A gente também lançou o blog da Systemwave, a gente vai colocar vários destinos, mulheres inspiradoras, dicas para anfitriã, dicas para viajante, tudo isso para fortalecer nossa rede. Arrasou. E a gente chegou nos 10K por aqui, e 10 mil seguidoras, principalmente Muito seguidoras, bom. né? E agora ficou muito mais fácil da gente se comunicar e colocar os links, né? Antes eu não podia fazer isso, então, ai, quero chegar nos 10K logo. E agora a gente chegou. Muito mais fácil. Parabéns. Muito bom. Valeu. E é isso, essas novidades. Ah, esse vídeo vai ficar no YouTube. Aqui fica 24 horas. Se tiver qualquer dúvida, tanto para mim quanto para a sua, é só falar. Eu posso passar para ela também. Isso. E depois a gente coloca no YouTube, tá bom? Isso aí. E é isso. É isso, pessoal. Beijos a todos. Um beijo, Su. Beijo, obrigada, Ju, adorei. Eu também. Tchau, tchau. Tchau.